Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa e hoje vamos falar daquilo que está a fazer parar o mundo, a Europa, Portugal agora também. Estamos em estado de sítio, eu pessoalmente estou em quarentena. Isto dava um bom título para clickbait de episódio, não acham? Bem, eu estou de quarentena porque a minha faculdade, a Universidade de Lisboa, e portanto a faculdade, o ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, situado no Monsanto, fechou. Portanto, estamos fechados até dia 27 de março, portanto, estamos em quarentena. Isto porque, no caso específico do ISCSP, existem 4 alunos que tiveram em contacto com uma pessoa infectada. Portanto, eu acho, honestamente, que isto é um alarmismo. Já lá vamos. O que vamos falar neste episódio é muito simples. O alarmismo, se isto justifica ou não se justifica. O que é o Covid-19, ou este coronavírus? E também que repercussões do ponto de vista político e económico isto tem, sobretudo, não unicamente para a economia nacional, mas também para ti que estás a ouvir este episódio ou a ver-me no YouTube. Portanto, já sabes, se estás no YouTube, é uma questão de deixares o teu like, subscreveres o canal, ativares as notificações, partilhares com os teus amigos. Estás no Spotify, no Apple Podcasts, bem, já sabes, é pôr o gosto, é seguires, é partilhares também nas stories e identificando o podcast Conversa. Se o fizeres, obviamente iremos partilhar, e, portanto, agradecer-te por tal. Obrigado por seres um grande caro ouvinte e estares desse lado. Vamos então ao que importa. Covid-19. Covid-19 é uma strip da gripe. E para vos trazer aqui, tive a fazer, obviamente, trabalho de pesquisa e trago-vos aqui alguns números para vocês saberem e, se calhar, assustarem-se com o que vou-vos trazer também. Ora bem, o que é que nós temos então aqui para analisar? Eu acho que isto não há alarmismo. E o alarmismo está a ser causado única e exclusivamente e, sobretudo, por aqueles que queriam que à força toda Portugal tivesse Covid-19, tivesse esta gripe a acontecer. Que são, como o Donald Trump lhe chama, os inimigos do povo, os jornalistas. Sim, vamos entrar assim a pé juntos. Portanto, os jornalistas estavam com vontade enorme nas redações. Eu sei isto não apenas pelos memes que nós íamos partilhando e aquele meme daquele treinador a entrar numa equipa no balneário de uma equipa de basquete a festejar como se aquilo fosse a Segurança Social, está genial, mas sei por fonte segura de muitas redações que havia muitas redações que os jornalistas entravam e diziam: não temos o Covid-19 para falar, pá, isto não há nada interessante. E a questão é que, se nós formos olhar para este tempo, desapareceu a corrupção, desapareceu a Operação Lex, não há maus tratos, não há violência doméstica, enfim, é só Covid-19, não há mais nada a ser falado senão isto. Portanto, é manipulação, da mesma forma que quando é os incêndios e a comunicação social está ali, dia após dia, a falar assim. E a fazer com que as pessoas queiram ficar em casa, lá está, para continuar a manipulação neste sentido com os conteúdos. Mas pronto, isto é o que é. A nível de teorias da conspiração, já muito se falou, e eu inclusive com um colega meu do mestrado disse, meio a brincar, meio a falar a sério, que por que não os Estados Unidos terem lançado este vírus na China, no sentido de ser uma guerra que estamos, do ponto de vista económico, portanto, por que não afundar também um bocado a economia chinesa, ou até mesmo ser o próprio regime chinês a fazer um controle de população que assim existe. São teorias da conspiração, bem eu sei, não estão com verdade. Foi como eu disse isto meio a brincar, meio a sério, porque no fundo de verdade conseguimos fazer com que isto tenha lógica. E isso que as teorias da conspiração, sobretudo, ganham é consistência e validação com causa e efeito e questões de lógica associadas. Posto isto, o que é que eu acho? Trazemos então os tais números que eu disse que tinha para vos trazer. Só no ano passado, 2019, em Portugal, sabem quantas pessoas é que morreram de gripe? Gripe normal, aquela sazonal que todos nós temos. 4.000 pessoas. Mas isso a comunicação social não fala. O que vale é eu, falando com médicos, consigo ter estes números que são disponibilizados pelos mesmos. Da mesma forma que a comunicação social não fala de que existem mais casos de recuperação do que de mortes. Porque se nós formos olhar para as mortes, estamos a falar neste momento de cerca de 3 a 5% de mortes que estão associadas dos casos. Sendo que há que fazer uma filtragem também nestes números, que a maioria das mortes acontecem com as pessoas maiores de 65 anos ou aqueles que já têm doenças crónicas respiratórias. Ou seja, não se consegue bem distinguir, nesta linha muito ténue, onde é que começa e onde é que acaba o efeito do Covid-19. No sentido de, o Covid-19 é de facto mortal e mata toda a gente neste sentido, ou se o Covid-19
vamos dizer, é aquele empurrãozinho que falta para a linha da vida acabar. Desculpem se isto pode ser muito frio de dizer e muito duro, mas é as coisas como elas são. Mas, estamos a falar sempre da Lombardia. E a Lombardia, portanto, é a região do norte, cuja capital é Milão. E o que é que nós temos aqui? Milão, Lombardia, é a zona dos Alpes. É onde nós, no ciclismo, por exemplo, no Giro de Itália, que eu espero vir a falar no podcast Camisola Amarela, isto se não cancelarem o Giro, porque, por exemplo, no podcast Troca de Bolas, o podcast de ténis, que eu gravo com o Zé Maria e com o Guilherme, já falámos que Indian Wells, portanto, o primeiro Masters 1000 da temporada, não vai acontecer nos Estados Unidos, portanto foi cancelado e os jogadores estão muito tristes com isso e nós também estamos, porque não temos o conteúdo para produzir, não temos algo para falar nesse sentido também. E lá damos a nossa opinião também sobre isso, portanto não vou reforçar mais um bocadinho à frente, irei fazer um pequeno reforço, mas não deixo o convite para vocês verem a nossa opinião do ponto de vista desportivo. E portanto é uma zona que quando acontece o Giro, que será agora para março, abril, temos neve nos Alpes, portanto é uma região que está fria neste momento. Ora, concretizando-se assim no frio, assim se percebe que, por exemplo, Roma tem pouca afetação, apesar de ser a capital do país, começa a ter mais, mas a zona de risco está, obviamente, na Lombardia, está em Milão. E, portanto, daí que nós também, em Portugal, estamos mais focados no Porto, ou melhor, na zona do Porto, não é? Porto e Felgueiras. Portanto, é mais essa zona, por força do frio. Ora, Bernie Sanders, e depois o que é engraçado é que o Covid-19 e este coronavírus parece que é combustível para mentes pequenas alimentarem-se e ganharem alguma notoriedade. Bernie Sanders, na passada semana, teve umas palestras e uns comícios em que dizia que, bom, agora supostamente temos um doutor na Casa Branca que diz que isto vai acabar em abril. Trump não está muito longe da verdade, no sentido de o Covid-19 tenderá a extinguir-se mais com o calor. A minha questão, e já saíram notícias também, abstracts e relatórios de vários cientistas e médicos pelo mundo fora, a dizer que esperam que o Covid-19 possa ainda atingir o pico no verão. Ora, isto poderá dizer-nos duas coisas. No verão, porque é quando tradicionalmente a gente está de férias e, portanto, há maior circulação de pessoas, dou isso de barato, ou poderá ser que até lá o vírus ganhe alguma resistência para subsistir às temperaturas altas. Mas, de momento, tudo aquilo que é frio, ele não pega, não agarra bem nas coisas e, portanto, acaba por ser um pouco melhor para nós neste sentido. Portanto, isto é o que está. Trago-vos então estes números. 4.000 pessoas morreram de gripe normal em Portugal o ano passado. Temos, neste momento que eu estou a falar, 41 casos confirmados em Portugal. Mais ainda que, em média, 16 pessoas em Portugal morrem de gripe ou de pneumonia. Portanto, este alarmismo todo não o estou a conseguir perceber. Mas, vocês sabem que eu tenho 24 anos, farei 25 em julho. Portanto, toda esta geração dos anos 90, anos 90 a 2000, certamente se lembrará mais ou menos por 2009, 2010, da gripe A ou do H1N1, em que toda a gente andava alarmada. Eu nessa altura fiquei com gripe e a médica, eu, por curiosidade no nono ano, perguntei se aquilo que eu tinha era de facto gripe ou se era apenas, se era a gripe ou se era então a gripe A do H1N1. E ela disse, Cláudio, eu muito honestamente não te consigo ver a diferença porque elas são muito semelhantes, estás com os mesmos sintomas e portanto não há grande diferença entre uma e a outra. Isto foi dito pela médica na altura. E a verdade é esta, é que nós temos gripes. Por isso é que existe um episódio neste podcast, logo desde o início, com o Dr. Ricardo Mexia, que tem estado a falar agora nas televisões. Este episódio já há de 3 anos atrás, foi logo das primeiras séries, em que se falava de gripes e não de gripe. E isto é o que é importante, é porque existem vários tipos de gripes. A, a B, a C e outras mais que possam existir por aí. Daí que as vacinas são assim também. Tem um bocadinho da A, um bocadinho da B, um bocadinho da C para nos precavermos. O que é que na altura esta gripe A fez? E, portanto, foi a gripe A, foi a gripe das aves, a gripe suína, enfim, tudo. O que é que esta gripe na altura fez? Fez com que as pessoas ganhassem hábitos de higiene e de tratamento das mãos
limpeza das mãos, que eu ainda hoje os uso, no sentido de, enfim, me lavava as mãos no nono ano, vamos lá dizer só assim, esfregar as mãos, blá blá, passar. Eu ainda, o procedimento que hoje estamos a pedir, não é? De rodar no polegar, fazer entre os dedos, esfregar com as unhas, porque as entranhas das unhas e o sabugo poderão salocar aqui os vírus. É um tipo de limpeza que eu fiquei desde a altura, portanto, são hábitos que se vão criando. O ponto positivo das coisas, às vezes, disto é criar hábitos, e é isso que se tem falado, é de poder potenciar hábitos de higiene e saúde que muitas pessoas podem não os ter e que agora, por força disto, os tenham. Se for assim, bem, há que lamentar os mortos, mas que as pessoas realmente ganhem isso. Porque, vou ser muito sincero, o alarmismo que está na faculdade também, por alguns estudantes, não é confirmado por atitudes que alguns têm. Entre elas, ir à casa de banho, fazer as suas necessidades e sair porta fora. E, portanto, não há lavagem das mãos, a maçaneta fica suja também. Portanto, muito complicado nesta parte. Portanto, a nível de indicações é isto. Mais máscaras, não vale a pena comprarem máscaras. As máscaras servem única e exclusivamente para quem já está infectado. Portanto, a ideia de eu estou infectado, não quero expelir para vocês, então vou pôr aqui uma máscara. Mas as máscaras não têm grande durabilidade, no sentido de a umidade, não é? Portanto, o vapor de água que nós vamos emitindo quando expelimos o ar, quando fazemos a expiração, vai estragar a máscara, portanto, vai torná-la suscetível a transpassar o próprio vírus ou as moléculas que hajam no ar, portanto, impurezas, tudo isso. Portanto, não pensem que a máscara é a salvação para tudo. Não é. Portanto, o mercado negro está a existir quanto a isso. Enfim, a infortúnio dos uns é a sorte dos outros. Portanto, não vale a pena irem correr a comprar as máscaras. Comprem sim os géis à base de álcool, que isso sim faz efeito, porque lá está, o álcool mata. Sabão, azul e branco, velha tradição portuguesa, é uma das salvações, no sentido do tratamento das mãos, a limpeza. Se, obviamente, estão com géis de álcool, já sabem, não é serem picuinhas, mas não se esqueçam de hidratar a mão para, enfim, não criarem frieiras, não abrirem também a pele, não estragarem a pele, nesse sentido, porque lá está, o álcool seca-nos a pele, nesse sentido, e portanto também poderemos vir a arranjar outros problemas, tentar solucionar um. Portanto, a minha preocupação também convosco é esta mesmo. Portanto, eu acredito que vocês neste momento estejam a olhar para mim como, bem, aqui está o avôzinho, aqui está o paizinho a falar, a dar aqui os conselhos. Eu acho que vocês sabem que eu sempre tive esta postura para convosco, no sentido de sempre os elucidar, sempre trazer-vos o melhor possível e a melhor informação possível nesse sentido. Portanto, estou a ser coerente com a minha abordagem. Portanto, concluído isto, vamos então à parte da política e da economia. Isto entra no domínio das políticas públicas e, portanto, a nível de políticas públicas, neste momento o problema chegou à mesa do governo. E agora o governo tem que decidir o que é que vai fazer. Se vai focar nisto e se vai excluir outras coisas, cabe aos governantes fazerem isso. Temos estado a receber alguns... eu tenho estado a falar com alguns amigos meus italianos, sobretudo de Milão, curiosamente, onde tenho grandes amizades em Milão. Portanto, ciao a tutti, grazie per questa informazione per me. E portanto, o que eles disseram foi que, Cláudio, nós estamos aqui também de quarentena na universidade, mas aquilo que acontece é que o pessoal maioritariamente vai para os cafés, vai para as praias, vai para o cinema. Portanto, o isolamento, a quarentena devia estar a ser aplicada no sentido de conter e não fazer com que as pessoas andem a circular, não está a acontecer, porque agora as pessoas ficam com mais tempo livre. No caso da França, neste momento, quem for... a França está também decretada as medidas, entre elas recolhimento obrigatório, e quem for apanhado fora desse encobrimento vai ter que pagar uma multa de 260 euros. Portanto, as coisas são para ser levadas muito a sério. Portanto, a economia está-se a ressentir por força do turismo. Portanto, o turismo italiano está a pifar enorme. Não sei quando é que as pessoas sentirão com tal. A própria cerveja Corona, enfim, temos estado todos nós a gozar, não é? Que pomos, por exemplo, Heineken, ou Superbox, ou Sagres, ou outras marcas quaisquer, num lado com a máscara, e depois temos do outro lado uma cerveja Corona. A Corona já está com um prejuízo de 40 milhões de dólares, algo assim de género. Ou se calhar até um pouco mais, acredito. Portanto, tem havido esta
esta componente toda. Os próprios restaurantes chineses têm estado uma certa quebra no consumo, porque as pessoas, enfim, acham que assim o é. Mais uma dica para vocês, em relação a compras que vocês façam vindas da China ou vindas de outro sítio qualquer, não tenham problemas. Porquê? O coronavírus não aguenta mais do que 24 horas sem um organismo. Portanto, o período todo que tem da alfândega para vir da China ou vir dos Estados Unidos ou o que seja, para entrar na vossa caixa de correio, por assim dizer, ou para vocês irem buscar aos correios, não é? O vale, é mais tempo suficiente para o vírus não se aguentar, porque ele precisa de um organismo. E tendo em conta esta questão também do organismo, estão a gostar destes pontos que eu estou a fazer? Espero que sim. Se gostam, já sabem, não se esqueçam de deixar o like e de partilhar. Aqui um momento youtuber. E portanto, a nível disso também dos orgânicos, temos agora alguns veganos, algumas vegetarianas a fazerem também lavagem cerebral, não sei dizer. E se não comêssemos carne não íamos ficar assim. Não é por aí. Não vou entrar nesta linha do Mário Machado de achar que, enfim, há uns que comem comida superior, outros que comem comida inferior, porque ele diz que o facto de eles andarem a comer comidas esquisitas, que o facto de comerem cão, gato, os escorpiões e não sei o que isso terá sido. Há aqui um ponto que até acredito que possa ser, no sentido de carnes infectadas com uma só faca. Vocês, por exemplo, quando estão a cozinhar e que vocês estão a cortar com o cutelo ou com uma faca, ou o que é que seja, carne de vaca, não devem cortar com a mesma faca carne de porco e a de frango e tudo mais. Cada uma tem as suas próprias hormonas, cada um tem as suas próprias propriedades, da mesma forma que vocês nunca devem lavar a carne. Porquê? Vocês ao lavarem a carne estão a fazer com que algo que possa estar à superfície, uma bactéria que esteja à superfície, se entranhe no organismo. Portanto, há que evitar também as intoxicações alimentares nesse sentido. Portanto, é isto que também tenho para vocês também perceberem. Mesmo quando forem lavar uma tábua, não passem por água, passem ao de leve com um pano e com algo à base do álcool e tudo mais para matar estes micróbios, para, enfim, as tábuas de plástico ou as de madeira não entranharem. E as de madeira são as piores, portanto, comprem este plástico. Eu sei que o plástico, estamos neste momento numa guerra aberta ao plástico, mas ainda por questões de segurança, continua a ser mais prático o plástico do que propriamente a madeira, onde, pelos filamentos, pelas várias fibras, é possível as bactérias se encostarem lá. Portanto, encerrados também nesta parte, desta pedagogia, na economia, portanto, estamos a ressentir-nos disto. Os italianos, portanto, estão a ressentir-se no seu país, no seu turismo. É algo que nós também não queremos que isso aconteça para o nosso país. Todavia pode ser que seja um abre-olhos, porque a partir do momento em que Portugal passou a estar na moda, enfim, só temos hostels, né? Portanto, só temos vida para os turistas. E eu conheço bem a realidade parisiense, como vocês sabem. Paris morreu muito e voltou-se a virar para os parisienses, quando a primeira abordagem era expulsar os parisienses de Paris. Portanto, perceberam agora que afinal os turistas estão a ir embora, portanto vamos lá rebuscar o mercado nacional, e o mercado nacional afinal é bom. Isto é o que é importante. Espero que também para os portugueses seja uma lição, no sentido de perceberem que não devem chutar, não devem virar-se apenas para isso, porque hoje em dia não é possível vivermos em Lisboa, não é possível vivermos nos grandes centros urbanos e as nossas vidas passam por lá. Portanto, são condicionantes que nós temos que ter atenção e temos que ter noção disso, porque ao final do dia somos todos humanos, morremos e nascemos todos da mesma forma. Portanto, amigos, pensem também um bocadinho na vossa vida nesse sentido. E era um texto que o professor Viriato Sormenho Marques, professor na Faculdade de Letras, um grande especialista nas linhas ideológicas europeias, falava que podia ser que fosse agora um momento-chave, e ele faz um paralelismo também com a homilia do Papa, em que percebamos, afinal, refletamos o que é que nós andamos, afinal de contas, aqui a fazer. Deixo mesmo o convite a ti, pensa o que é que andas aqui a fazer e ajuda ao próximo também. Não preciso ser católico para tal, nem preciso ser religioso para tal, mas é aquela coisa, vejo pessoas, mas não vejo humanidade. E esta frase está mais que batida nos Insta Stories e tudo mais, mas continua a fazer sentido e continua a estar correta. Mais ainda, a nível dos trabalhadores. Os trabalhadores isto é importante no sentido do quê? E gostei da proposta que o Bloco de Esquerda apresentou no Parlamento, todavia acho-a limitada. Portanto, eles falam dos concertos e trabalhos artísticos que estavam programados para várias cidades e que agora não vão ser pagos por questão de recibos verdes, não têm um contrato e tudo mais. Portanto, eu acho que é boa, eu acho que essa medida deve ser alastrada a todos. Porque tu, se calhar, estás com recibos verdes e trabalhas à hora, por exemplo,
se não receberes, se não estiveres naquele dia, o teu patrão não te vai receber, não te vai pagar porque tu não estiveste lá, não vais receber o teu dinheiro nesse sentido. Portanto, acho que isto deve ser a todos e tem que ser o Estado a garantir a todos. Esta ideia de para o público conta como quarentena e conta como tal, e depois para o privado já é baixa médica, fazendo paralelismo com o que o Donald Trump disse, o país vai encarregar-se de vocês, vocês não têm a culpa do coronavírus, o vosso país também não tem culpa do coronavírus. E esta frase aqui é que é um ponto-chave para mim importante, que é aquela dica de, pois, a China é irresponsável, não é? Portanto, dá esta ideia também que nós sabemos, estamos em época de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, portanto, qualquer mensagem subliminar, tal como era na Guerra Fria, vale muito. Portanto, por que não pegar nisto também, nesse sentido? Portanto, acho que o que nós devemos fazer, mais ainda, se estamos com as quarentenas, estamos com a pior quarentena de todas. Porquê? Se nós fazemos apelos para o pessoal andar de transportes públicos, e os transportes públicos cada vez estamos mais enlatados, não é? Entramos no metro, estamos esborrachados contra a parede, o comboio Fertagos também acaba por estar também limitado, porque não há mais carruagens, a oferta também está a ser precária, muitas pessoas estão a entrar, portanto, andamos ali todos quando devíamos estar com um metro de segurança, não? Um metro de perímetro para não contaminarmos os outros. Enfim, e não raras vezes somos tossidos e cuspidos nos transportes, não é? E também o colocamos as mãos. Portanto, evitem ao máximo colocar as vossas mãos nos transportes. Eu sei que pode ser impossível, vocês podem dizer, Cláudio, mas como é que és que eu faça isso? Eu sei, tenho perfeita noção, pá, mas sei lá, ponho as mãos nos bolsos, algo assim de género, pá, não sei. Arranjei uma solução nesse sentido, eu faria isso eventualmente, ou então, se colocarem as mãos, pá, procurem o mais rapidamente desinfetar e entretanto não ponham as mãos na vossa boca, porque isso é um dos formas de contágio, é justamente por aí. Portanto, tenham cuidado com isso. Se não puderem dar com cojeios, porque eles sei que também estão a acabar nas farmácias, pá, casas de banho, sabão, o sabão é importante, porque o sabão, ao contrário do gel, mata e tira, portanto é ao contrário do gel que mata e deixa-o ali, pode ser que deixe-o apenas atordoado e portanto vai ter que, pode ser reanimado, enfim, são coisas de cientistas. O importante aqui é mesmo isto, e evitarem ao máximo, já que estamos em quarentena, não é irem para a praia, não é irem para centros comerciais e tudo isso. Na França estão a ser enviadas multas de 260 euros a todos aqueles que não cumprirem a ordem de recolhimento, portanto percebam isto também, pá, porque a vossa saúde é a saúde de todos, é a saúde pública. Daí que agora também tem havido uma imagem muito interessante de uma caixa de fósforos, os fósforos estão alinhados e portanto 4 arderam e 4 não arderam. Porquê? Porque há um que não fez ligação entre os outros, portanto foi puxado e portanto não fez a ligação. O que está uma imagem excelente, é isso que eu quero que vocês também percebam também, nesse sentido. Portanto, caros ouvintes, é este episódio que eu tinha para vos trazer. Vamos ter que esperar mais para ver como é que isto vai funcionar. Eu continuo a dizer, não vejo grande alarmismo, porque acho que já houve coisas bem piores. Este pode estar a ser mais contagioso, portanto, propagar-se mais, mas ainda assim não acho que seja caso para este alarmismo e este drama todo que os mídias nos estão a querer fazer passar, em que metade do telejornal é só falar do Covid-19 e de falar sempre demais e de trazer os mesmos analistas. Eu sei que se calhar este episódio vocês também não queriam, não era algo que tivesse muito interesse para vocês, mas achei que era necessário, até porque vocês também escreveram isso nas Insta Stories, portanto estou a cumprir com a minha palavra. Pessoal de Coimbra, eu sei que prometi sobre o Brexit, vou fazer sobre o Brexit, portanto, Dinis, não está esquecido, eu disse que tinha mencionado no podcast, aliás, o Dinis, faço já a menção, mas volto a fazer também no Brexit. O Dinis veio ter comigo no final, foi um dos rapazes que veio ter comigo no final de Coimbra e que agradeceu o trabalho, portanto, eu é que te agradeço o facto de consumires, o facto de estares também desse lado. Não sei se a conversa também foi pouca, porque eu também estava com pressa para apanhar o comboio para voltar para Lisboa, mas quer seja no YouTube ou seja no Spotify ou Apple Podcasts, agradeço-te imenso o facto de estar desse lado, quer seja a ouvir-me, quer seja a ver-me, mas pronto, sei que segues também no Instagram, portanto um grande obrigado a ti, Dinis, obrigado por estares desse lado, obrigado a todos vocês por estarem desse lado, já sabem, alguma questão, enviem,
Outra coisa, não vão para hospitais sem terem ligado para a saúde, para a linha Saúde 24. Porquê? Os hospitais sem saúde são os piores sítios para vocês estarem. Porquê? Porque é lá que estão todas as doenças. É lá que está a senhora Amélia com uma conjuntivite, é o senhor António que está com tosse, é o menino Filipe que está com outro problema também. Portanto, vocês não querem ir para lá porque senão vêm com mais do que o que foram. Percebem? Portanto, a Saúde 24 está a fazer esse rastreamento. É bom para vocês. Já sabem, a vossa saúde é a saúde de todos. E portanto, como eu digo, e vocês sabem mais que de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, bons hábitos de higiene.